Nesse tópico, a gente vai falar sobre as armadilhas do pensamento. Vamos lá, e o que é uma armadilha do pensamento? Anota aí para nós, por favor. A armadilha do pensamento é aquele viés cognitivo que te leva a pensar de um determinado jeito. Vou repetir, é um viés. O que é viés? Viés é uma curva, é uma forma, é uma propensão que vai nos levar a pensar de um determinado jeito. Nós vamos falar nesse tópico das 7 armadilhas do pensamento. Provavelmente tu sofras com as 7, porque tu és humano ou humana. Tá tudo bem a gente sofrer. A grande sacada é a gente perceber quando é uma armadilha do pensamento e tentar modificar o nosso padrão de pensar. E por que é importante a gente mudar o nosso padrão de pensamento? O padrão de pensamento gera o padrão de comportamento. E nós tendemos a agir de uma determinada forma por muito tempo. Então a gente sabe o quão difícil é mudar um padrão de comportamento, principalmente quando tu vais agindo daquela forma e vais sobrevivendo ao longo do tempo. Então, nesse vídeo a gente vai falar da primeira armadilha do pensamento, que é, e essa definição tu precisas anotar, que é a externalização. Externalização. O que é isso? Externalizar significa culpar os outros ou as circunstâncias pela tua vida atual. Isso que significa externalizar. Então, o que acontece? Vamos pegar a primeira parte da definição. Culpar os outros. As principais vítimas da nossa externalização são pai, mãe, marido, mulher, chefe. Mas tu já parou para pensar e vamos pegar esses 5, certo? Pai, mãe. Quantas vezes tu culpou a tua mãe ou teu pai por tu seres do jeito que tu és? E isso é que é interessante. Então, eu e a Paina conversávamos antes do nosso curso, que é o seguinte, ó. Eu reconheço que muito dos meus padrões de comportamento vêm do meu pai, do Renato. E outros tantos padrões de comportamento vêm da mãe, da Teresa. Beleza, alguns padrões herdados do pai são bons, outros não são. Da mesma forma, mãe. Outros padrões herdados da mãe são bons e outros não são. Então, quando eu entendo isso, e a gente vai estudar isso na nossa dinâmica, quais os padrões tu herdaste, de quem tu herdaste, e se são padrões bons ou ruins. E por que é interessante tu não culpar o outro? Porque se eu entendo a perspectiva do outro, eu consigo reconhecer a minha falha e consigo começar a modificar a falha que é a minha. Mas eu não posso, por exemplo, culpar, sabendo tudo que eu sei, o pai ou a mãe por uma falha que sou eu que cometi. Ah, mas eu sou igual a eles, ok? Então muda. Reconhece e muda. Pensa nisso. Reconheça o padrão e muda o padrão. Porque muitas vezes eu sei quando é a Teresa e quando é o Renato que está atuando. E pro bem e pro mal. Então eu aceitei que as figuras parentais nos ajudam demais na nossa formação, pro bem ou pro mal. E muitas vezes, pela experiência que a gente tem, as pessoas falam mal dos pais, elas reclamam dos pais, mas elas fazem exatamente as mesmas coisas que os pais delas faziam e que elas reclamam, é ou não é, Pan? É assim. Então, porque a gente chama isso, e anota essa definição, de identificação arcaica. Identificação arcaica é um livro que eu conheci, esse conceito eu conheci num livro de um psiquiatra americano, e ele diz o seguinte: identificação arcaica é a repetição de padrões de comportamento com o foco na sobrevivência. Repetição de padrão de comportamento com foco na sobrevivência. Meu pai e a minha mãe fazem algo, eu os tenho como espelho, eu os tenho como referência consciente ou inconscientemente, e eu passo a replicar aquele padrão porque eu tenho a identificação arcaica, o foco na sobrevivência. E a segunda parte da nossa definição, culpar as circunstâncias.
Eu acho que isso é um mecanismo de defesa porco. Por quê? Tem uma galera que está sempre culpando o mercado, a política, a economia, o chefe ou alguém pelas picas que são as dele. Isso é uma das ferramentas mais porcas, na minha opinião. Quer ver um exemplo? Ai, eu não consigo vender porque a economia está ruim, baixa o teu preço. Ai, eu não consigo lidar com o meu chefe, pede demissão. Ai, eu não... Para! Hoje ainda uma moça chegou e me disse assim, ai, Jonathan, eu botei no meu story no Instagram quais são as decisões difíceis que tu precisas tomar e que tu tá demorando para tomar. E uma pessoa chegou e disse assim, ai, eu preciso largar meu trabalho. E eu falei, o que te impede hoje de largar o teu trabalho? E ela falou, ai, porque eu não sei como é que vai ser o futuro. Parei, isso é uma objeção, isso é um obstáculo. Não tem nada a ver com impedimento. Então, eu tô triste porque eu não gosto do que eu faço. Muda o que tu faz. Mas talvez eu não queira a dor de mudar o que eu faço, é ou não é, Pan? E detalhe, e aí eu tenho o argumento perfeito para minha infelicidade, que é o quê? O meu trabalho. Então, e nesse caso, é muito fácil. Só muda de trabalho, muda de marido, muda de mulher, muda de cidade. Mas entende, isso é coisa de adulto. Cada vida que tu escolher vai ter uma dificuldade. Esses dias eu ainda vi um post no Face que eu achei muito massa e que evita a externalização. Era basicamente dois bonequinhos contemplando o sol e um bonequinho falava pro outro: como eu queria ter a maturidade que eu tenho hoje por todos os erros que eu cometi. E aí o outro bonequinho responde para ele no outro quadrinho: se tu não tivesse incorrido nos erros que tu incorreu, tu nunca teria a experiência de hoje. Então, não dá migué. A gente sabe que o nosso curso é um funil. Começamos com uma galera. Primeira dinâmica, o pessoal já pulou. A segunda dinâmica, pesei a mão. Eu sei que está difícil de responder, porque nós queremos promover a evolução e a maturidade emocional de vocês. Não externaliza. Não culpa nem os outros, nem as circunstâncias pela situação da tua vida. Tem um cara que é o Paulo Vieira, que usa muito um termo que eu adoro, que é a autorresponsabilidade. Anota essa definição também. Autorresponsabilidade é entender que nós somos totalmente e plenamente responsáveis pelas circunstâncias da nossa vida. Se eu tenho algum problema com o mercado, com alguém, eu resolvo e não externalizo. Ai, eu tenho determinado problema devido ao meu ascendente em Capricórnio. Para de mimimi. Para de resenha. Não tem essa. A gente tá onde a gente tá por conta dos nossos acertos e dos nossos erros. Por conta das escolhas que nós fizemos e das escolhas que nós não fizemos. E é isso. Um grande abraço, a gente se vê no próximo vídeo, onde eu vou falar sobre a segunda armadilha do pensamento, a generalização. Um grande abraço, valeu!